Olá pessoal do nono ano, tudo bem? My name is Mr. Rocha. Espero que todos estejam bem. Vamos agora para mais um vídeo, nosso segundo na verdade. Vamos cobrir aqui alguns verbos que foram retirados dos textos do livro da primeira lição de vocês. A primeira lição do livro de vocês, trabalha bastante com leitura de textos. Isso, obviamente, compreensão. Então, para isso é preciso vocabulário. Quanto mais a gente lê, a gente tende a ter um vocabulário maior. Então, a abordagem do livro é essa, é a partir de o quê? Vocês aprenderem o idioma a partir da leitura. Então, para facilitar isso, eu escolhi alguns verbos aqui que geralmente podem apresentar alguma dificuldade para o aluno nesse nível de vocês, né? Nono ano. Na verdade, eu não sei como vocês estão com relação ao inglês, porque infelizmente ainda não pude conhecê-los, ver como é que vocês estão, né, no que se refere à compreensão, domínio de vocabulário, né, fluência. Mas vamos lá. Mais uma vez, assim como no primeiro vídeo, eu vou pedir que, se possível, se houver disponibilidade, assistam a esse vídeo e os outros que vão vir a partir de um laptop computer ou desktop computer, pelo fato de a letra ser pequena, então ficar pequeno se vocês assistirem no celular. Tudo bem, pessoal? So let's get started. Let's get started. Let's go for it. Então, temos alguns verbos aqui. O primeiro vai ser o verbo to call, que é um verbo de um certo modo bem conhecido assim, bem frequente. Geralmente se aprende o verbo call nos primeiro semestre, segundo semestre de estudo de inglês. Então, provavelmente vocês já viram nos anos anteriores aqui no Colégio PET, mas caso não conheçam, vamos conhecê-lo agora, ou revisá-lo. O verbo to call, ele tem vários significados, mas os mais frequentes, principalmente quando a gente estuda no início, querem dizer ligar, fazer uma ligação por telefone, ou chamar, no sentido de chamar alguém de algo, ou pelo nome, por um sobrenome, ou por um apelido, alguma coisa assim. Então, no meu caso, por exemplo, my name is Roberto Rocha, but you guys can call me, for example, Mr. Rocha. No problem, you can call me that. Então, you can call me that. Vocês podem me chamar assim. You can call me that. You can call me Mr. Rocha. Vocês podem me chamar de Mr. Rocha. Alright? Então, no texto de vocês, o primeiro texto, pelo que eu me lembro, ele aborda um estudo, certo? Que alega que a geração Y e a Z, a geração Y seria a minha, a galera que nasceu no início dos anos 80, até, se eu não me engano, 94, e 95 para cá seria a geração de vocês, que é a chamada geração Z. Hoje em dia, essa galera costuma se comunicar com outras pessoas mais por mensagem do que ligando. Então, seria o verbo ligar, seria call. Então, calling someone is not so common nowadays. Então, principalmente nas relações, aí o relatório não menciona essa parte, mas eu imagino que principalmente nas relações entre amigos, é muito mais comum hoje a gente mandar uma mensagenzinha através dos social media sites. É isso? Social media sites. Sites como Facebook, sites como Instagram, e semelhantes, né? Tem gente que usa muitos outros, mas esses, pelo menos no Brasil, são os mais frequentes. Então, esses social media sites, então, faz com que a maioria das pessoas se comuniquem através de mensagem de texto. Então, é mais difícil hoje em dia, principalmente a galera da geração de vocês, ligar para alguém. Não é isso? So, let's do it. Não vamos discutir o texto agora, seria interessante discutirmos isso presencialmente, mas vamos trabalhar com vocabulário. O verbo to call, ele é um verbo regular, pessoal. O que é um verbo regular? É aquele verbo cujo passado é formado com acréscimo da terminação ed.
Então, call é como se fosse, só para vocês terem um parâmetro, ligar ou chamar, certo? Call. Para eu dizer assim, por exemplo, eu liguei para você ontem, em inglês a gente simplesmente diz I called you yesterday. I called you yesterday. I called you yesterday. Vejam, quando a gente quiser afirmar algo que eu liguei ou eu chamei, é só acrescentar o ed à forma base do verbo. A forma base é call, aí no passado vai ficar called. Então na hora de pronunciar é como se vocês colocassem só um dezinho a mais. Ó. Call, called. Call, called. Alright, guys? Então, call, ligar ou chamar. O verbo to add provavelmente é mais comum ainda para vocês, principalmente quem usa o Facebook. Porque, às vezes, dependendo da configuração que vocês estão usando, né, ou a depender do device, quer seja no cell phone, quer seja mesmo no computador, laptop, tablet, aí às vezes aparece em inglês, add a friend, add a friend, seria adicionar a sua rede, add a friend, não é isso? Então, to add, a depender do contexto, equivale a adicionar, acrescentar. Então, ele também é um verbo regular. Então, o verbo add, no passado, vocês acrescentariam na escrita ed, e na hora de pronunciar ficaria added, added. Então, called, já aqui ficaria added. I added you to my network of friends. Então, eu adicionei vocês à minha rede de amigos. No texto, há algo do tipo the report adds, the report adds, the report adds that. Seria o relatório acrescenta que, ou seja, ele já mencionou algo e aí depois ele mencionou mais alguma informação. The report adds that messaging is more common than calling. Então, mandar mensagem é mais comum do que ligar. The report adds that. Então, o relatório acrescenta isso. The report adds that. Alright, guys? Então, to add, acrescentar, ligar. Vamos aqui. To show. To show seria o equivalente, dependendo do contexto, ao verbo mostrar. Ok? To show. Então, vou até tirar o to show. Ele também, o passado dele é regular. Se é regular, a gente já sabe que é só colocar o ed para formar o passado. Então, se eu quisesse dizer assim, deixa eu mostrar para vocês o meu livro. Aí eu diria o quê? Aí eu diria, let me show you guys my book. This is my book. So let me show you. Então, let me show you. I'm showing you this is my living room. You can't see it. You can't see my living room, but I am in my living room. And this is the board I use for private students. So, I'm showing you my board. Então, estou mostrando a vocês o quadro aqui, não é isso? I'm showing you my small board. Alright? I'm showing you. So, poderíamos dizer mais ou menos um texto, provavelmente tem algo assim, The findings, nesse contexto aqui, finds é como se fossem as descobertas, show that, mostram que, e aí vai. The findings show that, então as descobertas mostram que. The findings show that, the findings show that. Alright, guys? Deixa eu só colocar aqui no modo avião, pessoal. Isso é quase como se fosse ao vivo, né? Então, quase como se fosse ao vivo. Então, acontece essa coisa, não é isso? E vai ficar sem edição, para vocês verem que aqui é espontâneo, é natural. Alright? Então, to show é como verbo, vocês sempre vão ter que analisar o contexto para ver se naquele contexto que vocês viram essa palavra, S-H-O-W, se ela está sendo usada como verbo ou até como substantivo, né? Algumas dessas palavras podem ser usadas como substantivo. Por exemplo, call, apesar que o sentido não vai mudar tanto, mas to make a phone call seria fazer uma ligação telefônica. Então, to make a call, aí esse a call, embora o sentido seja o mesmo, de ligar, mas aí ele já é um substantivo. Então, em nossa língua seria mais ou menos ligação,
make a call. Vamos lá, get. Get já é um pouquinho mais complicado para explicar o significado. Por quê? Porque get tem inúmeros significados. E aí só dá para dizer o que ele significa em um contexto. Pelo menos um contexto pequeno como esse aqui. Ele, a propósito, é um pouquinho diferente desses anteriores, porque ele não é um verbo regular. Repito, ele não é um verbo regular. Então, não vou colocar ed para formar o passado dele. Eu vou formar o passado dele com outra palavra, got. Então, get é a forma base, got é o passado. Mas o que ele significa? Ele, como já falei, tem vários significados, e aí a gente só pode inferir ou entender o significado dele em um contexto. No texto que eu vi, e daí que eu tirei o get, o sentido é obter, adquirir, conseguir. É mais ou menos nesse sentido. Então, para eu dizer let's interview people to get opinions, to get some opinions. Aqui é um exemplo bem simplificado, mas let's interview people, vamos entrevistar pessoas, to get opinions, para conseguir, para obter, para adquirir opiniões. Então, to get. Get tem inúmeros outros significados, mas vocês só vão ver depois. Só para o texto não ficar muito longo e a gente fugir do contexto que é as lições, os textos da lição 1, certo? Principalmente da página, esse vocabulário, let me show you, o vocabulário foi tirado das páginas 10, page 10, 11, certo? Mesmo esse exercício aqui, e na página 11 também tem um texto sobre emojis, texto esse que termina na página 12. Então, quando vocês forem ler esses textos, com certeza vão ficar bem mais fáceis de compreender, uma vez que parte do vocabulário já está sendo explicado agora. Então, get opinions seria adquirir opiniões, conseguir opiniões, get opinions. Alright, guys? Então, to get, passado é got. Get, got. Freak out. Freak out geralmente, freak out significa, é traduzido como, surtar, porque ele parece bastante o que em português a gente diz surtar. É quando você fica muito com medo, muito preocupado, muito ansioso, entendeu? Quando algo bom ou ruim aconteça. Porque freak out, em inglês, quando você diz que you freak out, não necessariamente é quando algo ruim acontece. Por exemplo, perdi meu celular. Oh my goodness! Oh, my cell phone! I need my cell phone! You freak out. Mas pode ser que você tenha recebido uma notícia muito boa, ou acertei na cena. E aí you freak out too, né? Porque eu sou milionário agora, uau, muito dinheiro para mim. Então, you freak out, certo? Ele é um verbo um pouquinho diferente com relação aos demais, porque como vocês podem ver, ele é um verbo formado por duas palavras. Seria o verbo em si e uma partícula, certo? Então, freak out, ele pode ser um verbo transitivo ou intransitivo. Como assim? Transitivo é aquele cujo significado transita, precisa de um complemento, não é isso? Intransitivo é quando o significado para no verbo mesmo, não transita, não passa para outra palavra. Ok? Então, freak out, eu posso dizer que I freak out, eu surto, I freak out, ele para aí. Ou então, algo freaks me out, então algo me deixa surtado, me surta, algo me deixa surtado. Something freaks me out. Something freaks me out. Let's imagine that, let's say, alguém faz um barulho tão irritante, somebody makes a very annoying noise, so annoying that it freaks me out. Então é tão irritante que me deixa surtado. It freaks me out. Então I get too nervous or anxious about the noise. Então, the noise freaks me out. The noise freaks me out. O verbo freak out, ele é regular,
Ok, guys? O verbo freak out é regular. O que isso quer dizer? Quando a gente está estudando inglês, ele é regular, então o passado é formado pelo acréscimo do ED. Na hora de pronunciar, porque é muito importante, se vocês quiserem falar com alguém em inglês, freak out fica no passado freaked out. Freaked out. Freaked out. É como se fosse um som de T. Ó. Aí você já junta o som de T com o out. Freaked out. Freaked out. Freaked out. Então, um exemplo. Maria lost her dog and freaked out. And freaked out. Maria lost her dog and freaked out. Então seria mais ou menos a tradução. Maria perdeu o cachorro dela, né? E surtou. Ficou muito ansiosa, nervosa, chateada, upset. She freaked out. Oh, my dog, I need to find my dog, I need to find my dog. She freaked out after she lost her dog. She freaked out. Ok, guys? Freak out também está presente no livro de vocês. Então, é mais um verbo aqui. Então, já abordamos o significado de 5 verbos. Call, add, show, get, and freak out. Now, I'm going to wipe the board, ok? If you need to take notes, se precisarem fazer alguma anotação, pause the video, ok? So, let me wipe the board now, just a second. Don't freak out. Don't freak out because of my wiping the board, ok? Don't freak out. Don't freak out, guys. Just a second. Vamos lá, to become. To become, seguindo aqui mais ou menos uma organização que estamos fazendo aqui no quadro. Become equivale ao verbo tornar-se, passar a ser, ficar, no sentido de tornar-se, ok? Ficar no sentido de passar a ser, no sentido de tornar-se. Veja que fica implícito uma mudança de estado, né? Você passa a ser algo, você fica algo, você vira algo, né? Nesse sentido. O passado dele é became, ou seja, ele é um verbo irregular, certo? Eu não vou colocar um desenho aqui para formar o passado dele, não. Eu vou memorizar que é become, became. Então, se eu quisesse dizer João ficou famoso depois daquele vídeo, ok? Eu vou dizer John became famous after that. Então, ficou famoso depois disso, depois daquele vídeo, né? Isso eu inventei aqui, por falta de espaço, eu parei no that. Então, João became famous after that. João became famous. Veja que famous é um adjetivo, então eu uso become com adjetivo ou mesmo com um substantivo. Por exemplo, para eu dizer João se tornou piloto em 1990. O mesmo João. João became a pilot. João became a pilot in 1990. 1990. João became a pilot. Então eu posso usar o become com adjetivo ou com substantivo. João became, João se tornou. João becomes, João se torna. Ok? João became, João becomes. Alright, guys? To find out. To find out já tem algo em comum com freak out, porque ele é um phrasal verb. O que seria um phrasal verb? Um verbo formado por mais de uma palavra. No caso aqui, formado por 2 palavras, mas vocês podem topar com um formado por 3 ou até 4 palavras, ok? Então, vocês geralmente não traduzem as palavras individualmente. Vocês entendem isso aqui como se fosse um todo, uma coisa só, quer dizer, find out é como se fosse descobrir no sentido de ficar sabendo de uma informação, de algo. Quer seja porque você está pesquisando algo, procurando saber, ou por acaso, alguém te contou, você ouviu alguém falar, and then you find out. Vamos imaginar, find out a propósito, ele é um verbo irregular.
Find out. E o passado dele vai ser found. Found. Então, find out, o passado seria found out, perdão. Found out. Até colocar o out aqui, é isso? Então, find out, forma base. Descobrir, ficar sabendo. Isso se refere geralmente à informação. Find out é informação. Find out some information. E o passado seria found. So, aí eu posso dizer, Joanna freaked out when she found out her dog was missing. When she found out her dog was missing. Joanna freaked out. Ops, vamos corrigir aqui, pessoal. Quem sabe faz ao vivo. Joanna freaked out. Freaked out. Agora tá certo. Que é o freak mais o ed. Freaked. Joanna freaked out when she found out her dog was missing. Então, quando ela ficou sabendo, quando ela descobriu que o cachorro estava desaparecido. So she freaked out when she found out her dog was missing. Então, find out geralmente se refere à informação que você adquire. E aí temos aqui o outro, que é to find. Find, ele tem um ou dois sentidos. O primeiro sentido que eu vou cobrir aqui, certo? Que é um sentido muito comum, principalmente quando a gente está estudando inglês, assim, nos estágios iniciais de inglês, a gente vê esse verbo. Ele é como se fosse achar, no sentido de localizar algo, ok? Você está passando na rua e acha um dinheiro, acha uma carteira. Essa ideia em inglês é expressa com o verbo find, o verbo find. Aí o passado vai ser found, assim como found out. Então, find, o passado vai ser found. Passado é found. Então, para eu dizer eu encontrei o cachorro da Joana, lembra que o cachorro da Joana was missing? Estava desaparecido. Para eu dizer que eu encontrei o cachorro dela no caso, eu vou dizer I found her dog. I found her missing dog. Então, o cachorro desapareceu. I found Joanna's missing dog. Então, found no sentido de encontrar. Geralmente é algo ou alguém. O outro sentido que eu falei que eram dois, né? Você também usa find quando você dá sua opinião sobre algo. Ok? Então, é o mesmo que think. Lembra de think? The verb to think. I think Curitiba is a great place. Ok? I think Curitiba is a great place to live. Então, eu acho que Curitiba é um lugar massa para morar. Então, nesse sentido, você também pode usar o verbo find para você dar a sua opinião, achar que é algo que você acredita, tal. Find. Alright, guys? Aí temos aqui mais um, que é o struggle. The verb struggle. The verb struggle é regular, ou seja, para formar o seu passado, vocês vão colocar só um Dzinho, porque ele já termina em E. Se ele termina em E, você só acrescenta um D. Então é struggle, struggled. Struggle, struggled. O verbo struggle, pessoal, quer dizer, como eu poderia explicar? Ter dificuldade em fazer algo. Fazer algo com dificuldade. Certo? Basicamente é isso. Então, em que sentido eu vou usar? Quando você diz I'm struggling, e aí alguma ação, por exemplo, struggling. I'm struggling to understand math. Se eu quisesse dizer I'm struggling to understand math, seria mais ou menos eu estou com dificuldade, eu estou penando para entender matemática. I'm struggling to understand math. I'm struggling to understand English. No, you're not. Okay? English is easy. Então, I'm struggling to survive. Veja o sentido, ó. I'm struggling to survive. Ok?
Seria, eu estou com dificuldade para sobreviver. Talvez estou passando por alguma dificuldade financeira, em tempos de coronavírus, e por aí vai. Então, I'm struggling to survive. My uncle struggles to walk. Então, meu tio tem dificuldade para caminhar. He struggles to walk. Então, ele caminha com dificuldade. Para ele é difícil. É uma luta, certo? É uma luta. He struggles to walk. Então, struggle passa essa ideia. If you are, às vezes, por exemplo, no sentido aqui de to survive, I'm struggling to survive, você pergunta a alguém, Hey John, how are you? How are you doing? Oh man, I'm okay. Yeah, but I'm really struggling. But, okay, I'm really struggling. Nesse sentido, meio que fica subentendido que é struggling porque ele está passando por alguma dificuldade. Tá difícil para ele a coisa. Então, he's struggling porque a coisa está difícil para ele. He's struggling. Alright, guys? Em tempo de coronavírus, many people are struggling.